Incrível, mas é verdade. A pizza é diferente. Muitos pensam que a pizza americana é apenas uma cópia da italiana, mas na verdade elas são muito distintas. Por exemplo, a pizza napolitana de Nápoles, na Itália. Ela é feita com mozzarella fresca, algumas coberturas simples e uma massa fina que é assada até ficar perfeita. Por outro lado, a pizza americana é variada e oferece muitos estilos interessantes. Pense na massa fina de Nova York, que pode ser dobrada, na famosa pizza profunda de Chicago, com camadas de queijo e recheios, ou na pizza retangular de Detroit com bordas crocantes. Cada um desses estilos americanos tem muito queijo e seu próprio molho, refletindo a rica diversidade dos sabores americanos. Portanto, embora ambas as pizzas tenham o mesmo nome, seus sabores e texturas únicos as tornam criações verdadeiramente incomparáveis, amadas em todo o mundo. Prepare-se para se surpreender com os laços familiares de Richard Garfield. Richard Garfield, o brilhante criador do famoso jogo de cartas Magic: The Gathering, tem uma conexão interessante com a história americana. Ele é bisneto de James A. Garfield, que foi o veste-man presidente dos Utah. Essa fascinante linhagem une inovações nos jogos a um período importante da política americana. Enquanto um Garfield revolucionava a forma de jogar, o outro trabalhava incansavelmente na formação da nação. Magic: The Gathering, lançada pela primeira vez em 1993, foi um verdadeiro marco, inspirando muitos jogos de cartas e até uma vibrante cena competitiva. Quando os jogadores invocam criaturas místicas e lançam poderosos feitiços, podem não perceber que o legado do presidente passa pelas cartas em suas mãos. Não é incrível como as famílias podem entrelaçar criatividade e história? Você sabia que os guepardos não podem rugir como os leões? Diferente de seus grandes parentes como leões e tigres, os guepardos se comunicam de uma forma mais sutil e única. Em vez de rugidos altos que ecoam pela savana, os guepardos fazem um som semelhante ao miado de um gato doméstico. Essa vocalização incrível é apenas uma das maneiras que esses felinos rápidos se expressam. Eles também usam chilreios, sibilos e ronronados para transmitir diferentes mensagens, especialmente ao se comunicarem com seus filhotes, ou ao tentarem se encontrar em vastas áreas que chamam de lar. Os guepardos são os animais terrestres mais rápidos, alcançando velocidades de até 96 km por hora. No entanto, seu estilo de comunicação pode surpreender muitos. Embora não tenham o rugido poderoso de um leão, seu repertório vocal mostra suas adaptações únicas e comportamento social. Então, da próxima vez que você pensar no miado de um gato, lembre-se de que até na natureza, essas criaturas incríveis têm sua própria maneira de se comunicar. Quem diria que um animal tão rápido poderia ter uma voz tão suave? Acredite ou não, existe a fronteira mais curta do mundo. O pequeno ilha espanhola Pinedo de Vélez de la Gomera tem uma impressionante fronteira internacional de apenas 84 metros. Essa característica geográfica única a destaca entre outros lugares e adiciona charme. A ilha está localizada na costa do Marrocos e, embora seja pequena, tem grande importância. A fronteira separa a Espanha do Marrocos, mostrando quão próximas podem estar as nações, mesmo sendo distintas. Imagine estar nessa fronteira. Um pé na Espanha, o outro no Marrocos. É o lugar perfeito para aventureiros e curiosos. Os visitantes podem desfrutar de paisagens deslumbrantes e da rica cultura de ambos os países, sem precisar percorrer longas distâncias. Pinedo de Vélez de la Gomera pode não ser uma metrópole movimentada, mas definitivamente é única. Então, se você estiver perto do Marrocos, por que não dar uma passada e ver essa incrível fronteira com seus próprios olhos? Você sabia sobre a casa mais estreita do mundo? A Casa Cenoura, em Varsóvia, Polônia, orgulhosamente ostenta o título de casa mais estreita do mundo, com apenas 91 centímetros de largura no seu ponto mais estreito. Esta maravilha arquitetônica é um exemplo brilhante de como a criatividade pode desafiar os designs tradicionais. Apesar de seu tamanho diminuto, a Casa Cenoura aproveita cada centímetro de espaço, provando que um lar não precisa ser grande para ser funcional. O design inclui soluções inteligentes de armazenamento e áreas de estar abertas, tornando-a confortável e surpreendentemente espaçosa para suas dimensões limitadas. Ao passar por essa maravilha estreita, você pode se perguntar como um lugar tão pequeno pode ser tão acolhedor. Seu design inovador até gerou discussões sobre a vida urbana e a importância do uso eficiente do espaço em cidades superlotadas. A Casa Cenoura não apenas demonstra uma arquitetura impressionante, mas também nos incentiva a repensar nossos espaços de vida.
Que outras estruturas incríveis podem estar escondidas à vista? E se eu te dissesse que DIF é uma medida real? Pode te surpreender saber que o termo DIF não é apenas uma forma divertida de dizer que algo vai acontecer rapidamente. Na verdade, é uma unidade de tempo reconhecida cientificamente. Um DIF é definido como o tempo que a luz leva para percorrer 1 centímetro no vácuo, o que equivale a aproximadamente 33.356 picosegundos, ou 1 trilionésimo de segundo. Isso é incrivelmente rápido. Na conversa do dia a dia, a palavra sugere um momento breve, mas em contextos científicos, ela representa uma medida precisa que ilustra a incrível velocidade da luz. Essa conexão entre a linguagem casual e a ciência rigorosa mostra como nossas vidas estão realmente entrelaçadas com os princípios fundamentais da física. Da próxima vez que alguém mencionar que estará pronto em um DIF, você pode sorrir ao saber que a promessa de rapidez deles é respaldada por um conceito fantástico de velocidade. Compreender termos tão curiosos revela a fascinante sobreposição entre gíria e terminologia científica, reforçando nossa apreciação tanto pela linguagem quanto pelo universo. É verdade que os licoides parecem lobisomens. Esses gatos únicos são conhecidos por sua aparência incomum, que lembra pequenos lobisomens devido à sua pelagem fofa e características marcantes. Na verdade, embora pareçam criaturas de um filme de fantasia, seu DNA é completamente felino. Essa incrível raça foi descoberta em 2010 e rapidamente conquistou a atenção e os corações dos amantes de gatos em todo o mundo. A pelagem peculiar dos licoides é resultado de uma mutação natural que afeta o crescimento do pelo, dando-lhes um aspecto fofo e etéreo. Apesar de sua aparência estranha e fascinante, esses gatos não são apenas bonitos. Eles também são carinhosos e brincalhões, como os gatos domésticos comuns. Os donos frequentemente se encantam com seus temperamentos vibrantes, tornando-os ótimos companheiros. Se você está procurando um animal de estimação que se destaque tanto pela aparência quanto pelo comportamento, o licoide pode ser a adição perfeita à sua família. Com seu charme cativante, não é surpresa que tenham se tornado populares rapidamente. Pronto para conhecer um desses adoráveis pets que parecem lobisomens? Acredite ou não, apenas alguns têm polegares opositores. Essa característica, encontrada em primatas como nós e nossos parentes próximos, permite agarrar objetos com precisão e criar ferramentas. O polegar opositor funciona como uma articulação, permitindo que ele toque as pontas dos dedos, o que muda radicalmente a execução de tarefas que exigem destreza, como escrever ou praticar esportes. Graças a essa adaptação, os humanos desenvolveram habilidades incríveis, mas você sabia que os macacos também têm polegares opositores? No entanto, eles são bem diferentes. Ao contrário dos humanos, que têm unhas nos polegares, os macacos não têm, e adaptaram seus dedos únicos para escalar e sobreviver em seu ambiente. Essa especialização mostra como os polegares opositores podem assumir diferentes formas na natureza, permitindo que diferentes espécies prosperem à sua maneira. Seja um humano criando ferramentas complexas ou um macaco explorando seu ambiente, os polegares opositores dão a esses seres uma vantagem. Não é incrível pensar como uma pequena característica faz uma grande diferença em como interagimos com o mundo? Aqui está um fato curioso sobre o peixe-bolha. Muitas vezes chamado de o animal mais feio do mundo, o peixe-bolha tem uma história surpreendentemente interessante que mergulha nas profundezas misteriosas do oceano. Encontrado ao longo das costas da Austrália e da Tasmânia, o peixe-bolha habita ambientes subaquáticos extremos, às vezes a mais de 1.300 jardas de profundidade, onde a pressão pode ser mais de 100 vezes maior do que ao nível do mar. Essa adaptação extraordinária permite que o peixe-bolha prospere em condições que seriam inóspitas para a maioria das outras criaturas. Diferente dos peixes típicos, o peixe-bolha é composto por uma substância gelatinosa, que é menos densa que a água. Essa composição única permite que o peixe-bolha flutue sem esforço acima do fundo do oceano, conservando energia enquanto espera que a comida passe. Sua aparência semelhante a uma bolha, muitas vezes vista como pouco atraente, é perfeitamente adequada ao seu estilo de vida, onde nadar não é necessário. Em vez de se mover ativamente, eles preferem relaxar e beliscar presas menores, como camarões e águas-vivas. O peixe-bolha ilustra como a vida pode evoluir características notáveis em resposta a ambientes extremos, provando que a beleza muitas vezes vai além da aparência. Você já se perguntou por que os ornitorrincos são tão únicos?
O ornitorrinco e seu parente peculiar, o equidna, nos oferecem uma visão fascinante da criatividade da natureza com seus sistemas digestivos incomuns. Ao contrário da maioria dos mamíferos, que têm estômagos para digerir os alimentos, esses seres incríveis pulam essa etapa. Em vez disso, eles absorvem os nutrientes diretamente no intestino delgado. Isso é possível graças a uma adaptação chamada moedor gástrico, uma adaptação especial que tritura a comida para extrair os nutrientes de forma eficaz. Tanto o ornitorrinco quanto o equidna se alimentam de insetos e pequenas criaturas aquáticas, tornando sua dieta rica em proteínas. Ao não depender de um estômago, eles conseguem processar sua comida de maneira eficiente, o que pode ser uma grande vantagem em seus ambientes desafiadores. Essa característica incomum não só os torna animais fascinantes, mas também destaca a diversidade e a adaptabilidade da vida na Terra. A natureza não é incrível? O que torna o sistema educacional do Hawaii único. O Hawaii se destaca nos Iraquaéqua por ter apenas um distrito escolar em todo o estado. Isso significa que todas as ilhas, desde as maiores como Hawaii e Maui, até as menores como Molokai e Lanai, estão sob uma única administração. Essa estrutura garante políticas e recursos educacionais unificados em todas as ilhas, facilitando a troca de melhores práticas e o apoio aos estudantes, independentemente de onde eles moram no arquipélago. No entanto, isso também traz desafios, como a necessidade de considerar as diferentes necessidades dos alunos na urbana Honolulu e nas áreas mais rurais. Além disso, um sistema centralizado pode dificultar a influência das comunidades locais nas decisões sobre suas escolas. Apesar dessas dificuldades, a abordagem única do Hawaii promove unidade e responsabilidade compartilhada pela educação, ajudando a criar um sistema que reflete a rica diversidade cultural do estado. As comunidades locais seriam melhor atendidas com uma abordagem mais descentralizada. Adivinhe o que realmente provoca tentativas de sequestro. Em 1976, na Califórnia, ocorreu um caso chocante, quando 3 homens tentaram sequestrar um ônibus escolar por um incrível resgate de $5 milhões. O plano ousado parecia perfeito, mas um simples imprevisto mudou tudo. Ao tentarem fazer uma ligação para pedir o resgate, a linha estava ocupada, o que os deixou irritados. Em vez de ficarem alertas, eles cochilaram, deixando o ônibus com as crianças desprotegido. Essa reviravolta inesperada permitiu que as crianças corajosas escapassem, resultando em um resgate dramático. O sequestro frustrado se tornou um incidente amplamente discutido, destacando tanto os perigos do cotidiano quanto a incrível resistência das crianças. Esta história é um forte lembrete de como até os planos mais perigosos podem desmoronar por causa de circunstâncias inesperadas. O que você faria em uma situação assim? Acredite ou não, o efeito placebo pode curar. Esse fenômeno incrível mostra o quão poderosas nossas crenças podem ser na influência da nossa saúde. O efeito placebo acontece quando as pessoas notam melhorias reais em sua condição após receber um tratamento sem ingredientes terapêuticos, como um comprimido de açúcar. Tudo se resume à expectativa. Quando os pacientes acreditam que estão recebendo um tratamento eficaz, seus cérebros frequentemente provocam mudanças fisiológicas observáveis. Por exemplo, se alguém toma um comprimido de açúcar achando que vai aliviar uma dor de cabeça, seu corpo pode realmente produzir endorfinas, assim como faria em resposta a um medicamento eficaz. Pesquisas mostram que em ensaios clínicos, muitos participantes que receberam placebos relataram alívio significativo dos sintomas, como dor reduzida ou ansiedade diminuída. Essa interação empolgante entre mente e corpo destaca a importância da atitude mental nos processos de cura. Embora os placebos não possam substituir intervenções médicas genuínas, eles ressaltam uma verdade inspiradora. Nossa mente tem uma capacidade notável de influenciar a saúde física. Então, da próxima vez que você não se sentir bem, considere que sua crença na recuperação pode desempenhar um papel crucial. Você já se perguntou por que os machos de elefante ficam agressivos? Durante um período conhecido como MUST, os machos têm um aumento drástico nos níveis de testosterona, que pode ser de 40 a 60 vezes mais. Essa mudança não só os torna mais agressivos, mas também causa mudanças físicas visíveis. Por exemplo, você pode notar que as glândulas temporais deles incham e até excretam urina, um sinal claro desse estado hormonal.
O período de must geralmente dura algumas semanas, durante as quais esses elefantes podem se tornar mais propensos a conflitos, desafiando outros pela dominância ou pelo direito de acasalar. É uma forma da natureza garantir que apenas os genes mais fortes sejam transmitidos. Intrigados por como esse comportamento selvagem molda a sociedade dos elefantes e suas relações, é interessante pensar em como esses instintos naturais afetam sua sobrevivência na natureza. Um fato interessante sobre a bolsa do seu gato. A bolsa primitiva é uma característica anatômica única que diferencia os gatos de muitos outros animais. Essa dobra de pele flexível geralmente fica localizada na parte inferior do abdômen do gato e pode ter tamanhos variados. Mas para que serve? Essa bolsa protege os órgãos vitais durante brincadeiras e lutas, funcionando como um escudo natural quando os gatos pulam e tentam capturar suas presas. Ela também proporciona mais flexibilidade e agilidade, especialmente quando precisam se virar ou esticar durante a escalada ou corrida. Embora algumas pessoas possam pensar que é apenas pele sobrando, ela desempenha um papel importante na sobrevivência deles. Então, da próxima vez que você ver seu amigo peludo correndo ou se esticando, lembre-se de que a bolsa primitiva é responsável por seus movimentos ágeis. Não é incrível como a natureza dotou os animais de características tão inteligentes? Fato surpreendente sobre Julian Hernandes. Em 2015, uma reviravolta incrível mudou a vida de Julian para sempre. Enquanto se preparava para se inscrever em faculdades, o jovem de 18 anos descobriu sua verdadeira identidade. Ele era uma criança desaparecida, sequestrada pelo pai quando tinha apenas 5 anos. Julian começou a buscar a verdade, juntando pedaços de sua história e descobrindo como viveu sob um nome falso todos esses anos. Sua mãe biológica o procurava, sem saber onde ele estava. Essa descoberta abriu as portas para um reencontro familiar que trouxe muita alegria e alívio. A história de Julian não é apenas sobre perda, é sobre resiliência e a força do espírito humano. Também destaca o poder da tecnologia e das redes sociais em ajudar a reunir famílias. Poderia haver um desfecho mais feliz em circunstâncias tão emocionantes. Todo ano, Tilburg, na Holanda, se transforma em uma celebração vibrante dos cabelos ruivos, durante o evento extraordinário conhecido como Dias dos Ruivos. Mais de 20 mil ruivos naturais de mais de 80 países invadem a cidade, criando um mar hipnotizante de cobre, castanho avermelhado e loiro morango. Originalmente pensado como um projeto fotográfico, este festival se tornou um grande encontro que celebra a raridade genética e promove um senso de identidade e orgulho entre os participantes. Há muitas atividades, incluindo desfiles, retratos em grupo, contação de histórias, oficinas de arte e música ao vivo, cada uma destacando a singularidade das pessoas ruivas. Além das festividades, os participantes compartilham dicas valiosas sobre cuidados com os cabelos, proteção solar, e como combater os estereótipos frequentemente associados à sua cor de cabelo marcante. Os ruivos, que representam menos de 2% da população mundial, encontram aqui um verdadeiro sentimento de pertencimento, reforçando a ideia de que a diversidade deve ser celebrada com alegria e orgulho. Em um mundo onde as diferenças podem levar à divisão, o Festival Dias dos Ruivos é um lembrete emocionante de que a conexão e a comunidade podem florescer de maneiras encantadoras. Você consegue imaginar que é possível criar arte na neve? Simon Beck, um talentoso artista britânico, transforma paisagens nevadas em impressionantes obras-primas, usando apenas os pés. Com raquetes de neve especialmente projetadas, ele caminha sobre a neve intocada, criando padrões geométricos e fractais complexos que encantam. Esses enormes desenhos são melhor vistos de cima, quando sua beleza completa se revela, como uma gigantesca tela. Cada criação começa com uma ideia simples, e Simon planeja cuidadosamente suas rotas, às vezes percorrendo várias milhas em uma única sessão. Os resultados são impressionantes, atraindo admiradores e fotógrafos que se maravilham com a arte em meio à paisagem de inverno. O que torna as obras de Simon ainda mais especiais é que elas existem apenas por um curto período, já que cada floco de neve derrete com o nascer do sol. Sua abordagem única à arte nos inspira a ver a natureza como uma galeria viva. Que outras maravilhas podemos criar usando o mundo ao nosso redor? Muitos não sabem, mas La Bala Batterbang é uma realidade. Esta arma incrível demonstra os avanços da tecnologia militar, permitindo ataques a longas distâncias que antes eram impensáveis.
La Bala Batterbang é um passo à frente nas abordagens de guerra estratégica, pois sua construção possibilita atingir alvos distantes com precisão. Imagine uma arma que não só percorre grandes distâncias, mas também transforma estratégias e táticas de defesa. À medida que os países investem em inovações como essa, surgem questões sobre segurança e relações internacionais. Como o surgimento dessa tecnologia afeta o equilíbrio de poder no mundo? Além disso, seu uso pode levar os estados a reavaliar suas estratégias de defesa, o que pode resultar em uma corrida armamentista no campo das armas modernas. Compreender essas mudanças é crucial, pois podem ter consequências significativas para conflitos e esforços de paz em todo o mundo. Não é interessante pensar em como as tecnologias moldam o futuro da guerra? Você sabia que o Parque Nacional do Dormitor é uma joia? Localizado nos deslumbrantes Alpes montenegrinos, este patrimônio mundial da Unesco é um verdadeiro tesouro de beleza natural e aventura. Uma de suas características mais impressionantes é o cânion do rio Tara, que está entre os mais profundos do planeta. Essa paisagem dramática cria um cenário espetacular para os amantes de atividades ao ar livre. Os aventureiros encontrarão seu paraíso aqui, aproveitando a emoção do rafting em águas bravas, enquanto navegam por águas rápidas, cercadas por penhascos altos e vegetação exuberante. Os caminhantes vão adorar a vasta rede de trilhas do parque, que se estende por mais de 48 picos, com o Bobotov Kuk se destacando como o mais alto, a 2.522 metros. Ao explorar essas trilhas, fique atento à diversidade da vida selvagem do parque. Você pode avistar uma majestosa águia dourada voando graciosamente ou um curioso urso pardo vagando entre as árvores. Com suas paisagens deslumbrantes e rica biodiversidade, o Parque Nacional do Dormitor não só oferece um playground para os aventureiros, mas também um refúgio sereno para os amantes da natureza. Por que esperar para vivenciar essa maravilha natural? Você já se perguntou por que o Kimball é tão fascinante? Este esporte único se destaca pelo seu formato com 3 equipes, criando uma atmosfera emocionante e dinâmica. Imagine uma enorme bola inflável de 1,20 m de diâmetro que as equipes devem manter no ar, coordenando seus movimentos e estratégias. Cada equipe trabalha em conjunto, passando a bola entre si e tentando enganar os adversários. Sem filas definidas, os jogadores podem se mover livremente e reagir rapidamente, o que destaca a agilidade e o trabalho em equipe. O Kimball cria uma atmosfera divertida e inclusiva, adequada para jogadores de todas as idades e níveis de habilidade. Você pode ver o Kimball sendo jogado em escolas, ginásios e até em partidas informais no quintal, onde risadas e emoção criam um ambiente vibrante, pronto para se juntar à ação e aprender mais sobre este emocionante esporte em equipe. Você consegue adivinhar o que realmente define o tempo no aeroporto de Schiphol? Em 2016, o designer Martin Bass apresentou um incrível relógio em tempo real, que une arte e tecnologia de forma espetacular. Esta criação única mostra um artista que constantemente apaga e redesenha os ponteiros do relógio, transformando a passagem do tempo em um espetáculo. A cada minuto, quando os ponteiros mudam, o artista atualiza a superfície desenhada, tornando a contagem do tempo uma apresentação fascinante. Não é apenas uma maneira de saber as horas. É uma combinação emocionante de criatividade e funcionalidade que chama a atenção de viajantes e amantes da arte. Enquanto a maioria dos relógios apenas conta os minutos, o relógio de Schiphol convida os espectadores a apreciar a efemeridade do tempo. Com essa instalação notável, Bass não só melhora a estética do aeroporto, mas também desafia nossa percepção de como percebemos e vivenciamos o tempo. Não é incrível como a arte pode reimaginar objetos do dia a dia? Isso pode te surpreender. O que é petrichor? Você já saiu de casa após uma chuva e respirou fundo, percebendo aquele cheiro fresco e terroso. Esse aroma encantador é conhecido como petrichor, um termo que pode trazer nostalgia para muitos. Esse cheiro mágico surge quando a chuva atinge o solo, liberando óleos secretados pelas plantas, junto com um composto chamado geosmina, produzido por micróbios do solo. A geosmina é um forte gatilho para nossos sentidos olfativos, frequentemente evocando lembranças de terra úmida e verde. À medida que a chuva cai, esses elementos se combinam para criar um perfume natural que simboliza renovação e revitalização, nos envolvendo em um abraço reconfortante. Não é de se admirar que o petrichor tenha despertado o interesse de perfumistas, que se esforçam para engarrafar esse aroma único.
Eles replicam meticulosamente sua essência, permitindo que experimentemos a magia de um dia chuvoso, mesmo quando o céu está claro e azul. Na próxima vez que você sentir aquele aroma agradável após uma chuva, reserve um momento para apreciar como a chuva une ciência, natureza e arte em uma das experiências mais deliciosas da vida. Difícil de acreditar, mas uma cidade no Texas tem internet via satélite gratuita. Nos últimos 10 anos, a cidade de San Antonio, no Texas, tem se beneficiado de uma parceria única que oferece internet via satélite gratuita aos seus moradores. Essa iniciativa melhorou muito a conexão com a internet, permitindo que mais pessoas tenham acesso a recursos online, desde educação até saúde. Para as famílias de baixa renda, esse serviço foi um verdadeiro avanço, superando a desigualdade digital que muitas vezes deixa comunidades para trás. Com uma conexão melhor, os negócios locais prosperam, permitindo que empreendedores alcancem mercados maiores e criem empregos. Além disso, os estudantes podem fazer suas lições de casa e participar de aulas online sem dificuldades. Esse incrível avanço tecnológico não só transformou o dia a dia, mas também incentivou a colaboração e a inovação na comunidade. Outras cidades seguirão esse exemplo inspirador para melhorar sua conexão com a internet. Vamos explorar o micélio como o futuro da embalagem. O micélio, a estrutura raiz dos fungos, está mudando nossa visão sobre materiais de embalagem. Diferente das opções tradicionais, como o isopor, o micélio é biodegradável e cresce rapidamente, tornando-se uma escolha sustentável para o meio ambiente. Empresas como IKEA e Dell já estão utilizando essa solução inovadora para proteger itens frágeis durante o transporte. Imagine receber um novo móvel ou eletrônicos embalados em um material que se decompõe naturalmente, reduzindo o desperdício e a poluição. A embalagem à base de micélio não só apoia práticas ecológicas, mas também pode ser produzida a um custo menor em comparação com alternativas sintéticas. À medida que mais empresas reconhecem as vantagens do micélio, podemos em breve ver sua substituição aos plásticos prejudiciais em produtos do dia a dia. Esse desenvolvimento empolgante mostra como a natureza pode inspirar soluções mais inteligentes e sustentáveis para nossos problemas modernos. Talvez seja a inovação que estávamos esperando para ajudar a lidar com a crise global do plástico. Prepare-se para se surpreender com a origem do brócolis. Este popular vegetal não é uma criação da natureza, na verdade é resultado da engenhosidade humana. Desde cerca do século VI a.C., antigos agricultores do Mediterrâneo começaram a cultivar plantas de repolho selvagem de forma seletiva para melhorar certas características desejadas. Após muitas gerações de cultivo cuidadoso, eles criaram o que conhecemos hoje como brócolis. A palavra brócolis vem do termo italiano que significa cabeça florida do repolho, refletindo suas profundas raízes na agricultura e na cultura. Hoje, o brócolis é valorizado não apenas por seu sabor único, mas também por seu impressionante valor nutricional. Rico em vitaminas, minerais e antioxidantes, tornou-se um acompanhamento favorito em muitos pratos ao redor do mundo. Então, da próxima vez que você saborear esse poder verde, lembre-se da fascinante jornada que ele fez para chegar à sua mesa. O que é surpreendente sobre linhas retas? Você pode pensar que uma linha reta é apenas uma linha reta, mas, na verdade, linhas perfeitamente retas não existem. Mesmo as melhores tentativas, desde feixes de laser até desenhos a lápis, mostram pequenas imperfeições quando observadas de perto. Esse fenômeno incrível está relacionado à natureza dos nossos materiais e às limitações dos nossos instrumentos de medição. Quando você observa algo sob um microscópio, até mesmo a superfície mais perfeita revela minúsculos relevos ou curvaturas. Essa ideia não só questiona nossa compreensão da geometria, mas também impacta diversas áreas, como física e engenharia. Portanto, ao desenhar uma linha perfeita ou direcionar um laser, lembre-se de que a retidão absoluta é mais um ideal do que uma realidade. Não é surpreendente como algo que consideramos normal é, na verdade, tão complexo. O que realmente afeta a segurança dos carros autônomos? Apesar das tecnologias modernas por trás dos veículos autônomos, testes mostraram que ainda existem vulnerabilidades. Embora esses carros sejam projetados para serem seguros e utilizem algoritmos complexos e sensores, eles podem enfrentar situações imprevisíveis que desafiam seus sistemas. Imagine um dia em que uma rajada de vento derruba um galho de árvore na estrada.
Nesses momentos, o carro autônomo pode ter dificuldades em tomar a melhor decisão, o que pode levar a acidentes. Os desenvolvedores estão sempre trabalhando para melhorar esses sistemas, mas a realidade é que ainda existem limitações na capacidade de tomar decisões. Além disso, fatores como mau tempo ou condições de estrada incomuns podem criar problemas adicionais. Ao olhar para o futuro do transporte, é importante abordar essas questões de segurança para aproveitar ao máximo o potencial da condução autônoma. Então, quão perto estamos de ter carros autônomos realmente seguros? Você sabia que as vendas de papel higiênico no Costco são impressionantes? Todo ano, esse gigante do varejo vende cerca de 1 bilhão de rolos de papel higiênico. Se você imaginar todos esses rolos alinhados, eles poderiam dar a volta na Terra aproximadamente 1.200 vezes. Isso não é apenas um fato curioso, mostra o quanto o papel higiênico é essencial em cada lar. O Costco conquistou sua reputação por oferecer produtos de qualidade em grandes quantidades, e é por isso que o papel higiênico está entre os itens mais vendidos. Com tantos rolos sendo rapidamente vendidos, é claro que os clientes valorizam a conveniência e a economia. Imagine a quantidade de papel. É como uma enorme parede de conforto. Na próxima vez que você estiver no Costco, pense nesse imenso fluxo de papel higiênico, que garante que as pessoas estejam sempre bem abastecidas em seus banheiros. Prepare-se para se surpreender com a beleza dos lagos finlandeses. Você sabia que na Finlândia existem mais de 188 mil lagos? Esse número impressionante faz do país o que mais tem lagos na Europa. Esses lagos cobrem cerca de 10% do território finlandês, criando uma paisagem mágica que é importante para o meio ambiente. Eles são o lar de animais únicos, sustentando diversas espécies, de peixes a aves. Mas além da importância ecológica, os lagos finlandeses são um verdadeiro paraíso para os amantes de atividades ao ar livre. Turistas se reúnem em suas águas brilhantes para aproveitar a pesca, nadar e passear de barco, enquanto desfrutam de vistas deslumbrantes. Não importa se você busca aventura ou simplesmente ama a natureza, os lagos finlandeses oferecem experiências inesquecíveis. Então, o que você está esperando? Mergulhe nas maravilhas da Finlândia e explore seu paraíso de lagos. A ousada ação de um milionário sueco para salvar a Amazônia. Em 2005, Johan Elias chamou a atenção ao comprar impressionantes 400 mil acres de florestas amazônicas de uma empresa madeireira. Seu principal objetivo? Proteger esse ecossistema vital da exploração e do desmatamento. A Amazônia desempenha um papel fundamental para o nosso planeta, sendo um importante sumidouro de carbono e lar de inúmeras espécies. Ao adquirir essa vasta área, Elias buscou criar uma reserva para a vida selvagem e combater as mudanças climáticas. Suas ações destacam a crescente preocupação com a proteção ambiental, já que muitos reconhecem a importância de preservar nossos recursos naturais. A iniciativa de Elias nos lembra que cada pessoa pode ter um impacto significativo em questões globais. O que você pensa sobre ações tão ousadas para proteger a natureza? Vamos revelar a verdade sobre os dragões de Komodo. Essas criaturas incríveis não são apenas os maiores lagartos da Terra, elas têm características impressionantes que as tornam predadores temíveis. Uma de suas características únicas são os dentes frágeis, perfeitos para rasgar carne. Mas isso não é tudo. Os dragões de Komodo também possuem veneno que age como uma espada de dois gumes. Quando mordem sua presa, esse veneno impede a coagulação do sangue, causando caos para suas vítimas. Além disso, sua saliva está cheia de bactérias nocivas que podem causar infecções graves. Embora isso possa parecer assustador, é surpreendente como a natureza dota esses animais com habilidades de sobrevivência, usando tanto os dentes quanto o veneno. Os dragões de Komodo desenvolveram um método de caça altamente eficaz, permitindo que permaneçam no topo da cadeia alimentar em seus habitats insulares. Não é incrível como essas adaptações ajudam os seres a prosperar? Prepare-se para se surpreender com a Zona do Silêncio. Este lugar misterioso, localizado em Durango, México, chama a atenção de visitantes e pesquisadores por sua estranha ausência de sinais de rádio e televisão. Aqui, os dispositivos eletrônicos parecem falhar, levando as pessoas a se perguntarem se isso está relacionado a forças naturais ou algo paranormal. A lenda remonta à metade do século XX, quando os pesquisadores notaram pela primeira vez que os sinais de comunicação simplesmente desapareciam, como se a zona os bloqueasse.
Alguns cientistas sugerem que formações geológicas únicas e minerais podem interferir nas ondas eletromagnéticas, criando esse fenômeno intrigante. Outros acreditam em explicações mais místicas, imaginando que esta área seja um portal ou esteja ligada a atividades extraterrestres. Visitantes frequentemente descrevem uma sensação calma, mas ao mesmo tempo estranha, ao entrar na zona, como se estivessem em um mundo separado da tecnologia. A combinação de natureza, mistério e desconhecido torna a Zona do Silêncio atraente para aventureiros e mentes curiosas. O que você acha que acontece lá? E se eu te disser que a França é o destino turístico número 1, com atrações incríveis como a Torre Eiffel e as belas praias da Riviera Francesa, a França atrai milhões de turistas todos os anos, tornando-se o lugar mais popular para viajar na Europa. Este país encantador oferece uma combinação única de arte, cultura e gastronomia que encanta visitantes de todo o mundo. Em segundo lugar está a Espanha, famosa por seus festivais vibrantes, monumentos históricos e deliciosas tapas. Esses dois países destacam o charme da Europa, mostrando por que ela continua sendo um destino favorito para os viajantes. Desde as românticas ruas de Paris até as animadas praças de Barcelona, uma aventura espera por você a cada passo. Quer você sonhe em explorar castelos majestosos ou relaxar em praias ensolaradas, a Europa oferece experiências que podem agradar a todos. Como você planeja explorar este continente fascinante? Veja o que realmente acontece quando você tosta seu selfie. A torradeira de selfie permite que você surpreenda seus amigos no café da manhã, tostando seu próprio rosto em fatias de pão. Imagine uma manhã em que, em vez de uma torrada comum, você vê seu sorriso olhando para você. Este aparelho em comum usa um elemento de aquecimento especial para criar uma leve impressão da sua imagem no pão, unindo comida e diversão de uma forma única. O processo é feito através de um aplicativo divertido, onde você pode enviar seu selfie e a torradeira faz o resto. Não se trata apenas do café da manhã, é também uma forma de autoexpressão. Quer entreter os convidados, celebrar uma ocasião especial ou apenas adicionar um pouco de humor ao seu dia? A torradeira de selfie traz um elemento lúdico à sua refeição. Quem diria que o café da manhã poderia ser tão divertido? Pronto para torrar sua própria imagem? Essa escolha chocante salvou vidas em 11 de setembro. Em uma demonstração incrível do comportamento humano em situações de crise, mais de 90% dos sobreviventes dos ataques de 11 de setembro decidiram adiar a evacuação. Embora pareça que o instinto deveria ter feito as pessoas correrem, muitos gastaram momentos preciosos para salvar seus empregos, desligar computadores, trocar de sapatos ou até usar o banheiro. Isso ilustra um aspecto interessante da natureza humana. Em situações de emergência, as pessoas muitas vezes se agarram a rotinas e responsabilidades habituais. Por exemplo, alguns sentiam o peso de tarefas inacabadas ou o medo de perder um emprego importante, o que os levava a priorizar isso em vez de sua segurança imediata. Curiosamente, esse fenômeno mostra como nossa percepção de segurança pode ser ofuscada por preocupações cotidianas. No final, isso levanta uma questão importante. Em uma situação de crise, o que você colocaria em primeiro lugar? Sua segurança ou suas obrigações? Você já se perguntou por que balões estouram no espaço? Quando um balão cheio de ar entra no vácuo do espaço, ele passa por mudanças incríveis. Ao contrário da Terra, onde a pressão do ar mantém a forma do balão, no espaço, onde não há ar, as moléculas dentro do balão saem rapidamente. Assim que o balão estoura ou se abre, as moléculas de ar que estavam presas se dispersam no vazio ao redor. Nesse vasto espaço, essas moléculas se movem livremente, tornando-se parte de um universo maior. Elas se espalham infinitamente, sem limites que possam restringir seu movimento. Isso significa que o ar do nosso planeta pode se misturar com o espaço interestelar, onde flutua para sempre, contribuindo para o mistério incrível do cosmos. É um lembrete de que até as coisas mais pequenas, como nossa respiração, podem fazer parte do grande plano do universo. Não é uma ideia fascinante? Você sabia que a maioria dos artefatos está escondida? O Museu Britânico possui uma quantidade incrível de objetos históricos, mas aqui vai um fato surpreendente. 99% da sua coleção está armazenada, e não em exibição. Isso significa que, embora você possa admirar peças famosas como a Pedra de Roseta e os mármores de Elgin, a maior parte da vasta coleção do museu permanece atrás de portas fechadas. O museu abriga mais de 8 milhões de itens de todo o mundo, representando milênios da história da humanidade.
No entanto, não há espaço suficiente para mostrar tudo, já que a curadoria e a exposição de artefatos exigem planejamento cuidadoso e recursos. Muitos desses tesouros escondidos são preservados para pesquisas futuras e alguns podem ser exibidos ocasionalmente. Você consegue imaginar quais histórias fascinantes esses tesouros invisíveis poderiam contar? O que realmente move os trailers de filmes hoje? No início do século XX, os trailers eram exibidos após os filmes, por isso foram chamados de trailers. Naquela época, os cinemas achavam que o público gostaria de ver os anúncios dos próximos filmes depois da exibição principal. No entanto, isso se mostrou problemático, pois muitos espectadores saíam antes do início dos trailers, perdendo as novidades futuras. Percebendo que os trailers precisavam de uma nova estratégia para chamar a atenção, os cinemas mudaram a abordagem e começaram a exibir os trailers antes do filme principal. Essa mudança não só aumentou o interesse do público pelos próximos lançamentos, mas também fez dos trailers uma ferramenta importante no marketing cinematográfico. Hoje, esses trechos emocionantes que você vê no início do filme são criados especialmente para prender sua atenção e gerar expectativa. Eles oferecem uma visão atraente do que está por vir, desde efeitos especiais impressionantes até enredos envolventes. Então, da próxima vez que você se acomodar em seu lugar e as luzes se apagarem, lembre-se, esses trailers são cuidadosamente elaborados para manter seu interesse e desejo de ver mais. Vamos revelar a verdade sobre o arrebatamento. Essa ideia fascinante, adotada por muitos evangélicos, sugere que os cristãos fiéis serão levados para encontrar Jesus no céu, deixando o mundo para trás. A crença nisso surgiu na década de 1830, graças aos ensinamentos de John Nelson Darby, que propôs que os cristãos viveriam um arrebatamento repentino e milagroso. Essa ideia se tornou a base do pensamento evangélico, prometendo esperança aos crentes em um mundo turbulento. A imagem dos fiéis subindo as nuvens cativa a imaginação e é frequentemente retratada em livros, filmes e artes. Essa promessa de salvação oferece uma visão reconfortante do futuro para muitos. No entanto, as interpretações do arrebatamento variam bastante, levando a discussões sobre seu significado para a fé e a sociedade. O que isso significa para nossas vidas hoje e como isso molda nossa compreensão da vida após a morte. Explorar essas questões pode revelar entendimentos mais profundos sobre a fé e a experiência humana. E se você pudesse enviar uma carta para seu eu futuro? O futurme.org é um site interessante que torna essa ideia realidade. Os usuários podem enviar cartas para si mesmos, escolhendo a data de entrega que pode variar de 1 mês até 10 anos à frente. Imagine escrever seus pensamentos, sonhos ou lembretes e programar a entrega para o momento em que você precisar de motivação ou reflexão. É uma maneira única de fazer uma viagem digital no tempo, conectando-se com seu eu futuro de forma pessoal e significativa. Se você quer relembrar suas metas passadas, se lembrar de algo importante ou simplesmente sorrir com uma mensagem nostálgica, o Futurme oferece uma plataforma para isso. Este serviço não apenas incentiva a autorreflexão, mas também faz você pensar em como sua vida pode mudar nos próximos anos. Está pronto para explorar seu futuro através da escrita? É verdade que a cerveja se perde em barbas? Segundo uma observação curiosa da Guinness, no Reino Unido, cerca de 93 mil litros de cerveja são perdidos a cada ano porque ficam presos nas barbas dos bebedores. Essa estatística engraçada destaca um efeito colateral inesperado de ter barba ou bigode enquanto se desfruta de uma pint em um pub britânico. Imagine todas essas canecas espumantes, onde parte da deliciosa cerveja ficou presa nos pelos da barba. Com o passar dos anos, à medida que as barbas se tornam mais populares, essas pequenas perdas se acumulam em uma quantia impressionante, combinando a tendência cultural da popularidade da barba com o prazer tradicional de beber cerveja. Na próxima vez que você ver alguém com um bigode bem cuidado ou uma barba cheia, lembre-se de que ele pode estar contribuindo involuntariamente para esse fenômeno único. Que tal levantar um copo e rir disso? Você viu o espetáculo de flores azuis no Japão? Todo primavera, no Parque Hitachi, mais de 5 milhões de flores azuis de Nemófila florescem, criando uma paisagem incrível que se assemelha a um belo mar de azul celeste. Este evento impressionante atrai visitantes de todo o mundo, que desejam ver as vistas deslumbrantes e sentir o doce aroma dessas flores delicadas.
As ondas azuis de Nemófila, também conhecidas como olhos azuis de bebê, começam a florescer no início de abril e continuam até maio, colorindo o parque em tons de azul. Cada flor tem cerca de 2,1 tanto pence de diâmetro e cresce bem em solo arenoso, tornando esse espetáculo natural um evento sazonal. Ao passear pelo parque, você pode desfrutar não apenas da beleza visual, mas também dos sons relaxantes da natureza, o canto dos pássaros e o suave sussurro do vento entre as pétalas. É um lembrete vibrante da beleza que a natureza nos oferece e uma maneira emocionante de celebrar a chegada da primavera. Então, você já adicionou o Parque Hitachi à sua lista de lugares para visitar? Já pensou em estudar fantasmas na universidade? A Universidade de Edimburgo oferece uma oportunidade única para quem se interessa pelo fascinante mundo da parapsicologia. Essa área empolgante permite que os alunos mergulhem no estudo de fantasmas, monstros e outros fenômenos sobrenaturais. Obter um doutorado em parapsicologia significa que você poderá explorar esses temas intrigantes em um ambiente educacional formal, combinando pesquisa rigorosa com a emoção do desconhecido. Imagine investigar relatos de fantasmas ou analisar afirmações paranormais usando métodos científicos. O programa não apenas desenvolve o pensamento crítico, mas também enfatiza os aspectos éticos ao lidar com temas tão delicados. Com uma rica história e um forte foco em abordagens interdisciplinares, a Universidade de Edimburgo se destaca como uma instituição de referência para futuros parapsicólogos. Então, se você se interessa pelo que está além da nossa realidade cotidiana, por que não considerar essa empolgante jornada acadêmica? Imagine um prefeito de 4 anos. Em 2012, a pequena cidade de Dorset, em Minnesota, ganhou as manchetes ao eleger Robert Taft, um inteligente menino de 4 anos, como seu prefeito honorário. Esse evento incrível faz parte de uma tradição inusitada em Dorset, onde os moradores escolhem um prefeito honorário desde a década de 1970, muitas vezes selecionando o candidato por meio de uma divertida loteria durante o festival comunitário. Os habitantes da cidade apoiaram a posição única de Robert, celebrando sua vitória com um desfile e até uma cerimônia especial. Sendo o prefeito mais jovem da história da cidade, Robert trouxe alegria e brincadeira à política local, lembrando a todos que a liderança pode assumir formas inesperadas. Seu mandato inspirou risos e amizade na comunidade, incentivando as pessoas a participarem de eventos locais. Embora as responsabilidades do jovem Robert fossem principalmente cerimoniais, seu papel uniu a cidade e mostrou o espírito brincalhão de Dorset. Não é incrível como uma criança pode unir uma comunidade de maneira tão significativa? Você sabia que na Islândia os semáforos têm formato de coração? Na cidade de Akureyri, esses sinais alegres foram criados para espalhar positividade e reduzir o estresse do dia a dia. Em vez dos tradicionais círculos vermelhos, os semáforos têm a forma de corações, incentivando os motoristas a parar e, quem sabe, sorrir, mesmo no trânsito pesado. Esse design inovador faz parte de uma iniciativa maior na Islândia para melhorar o ambiente urbano e a qualidade de vida nas situações cotidianas. Quando os motoristas veem esses semáforos em forma de coração, isso serve como um lembrete suave para permanecer calmo e paciente, transformando a espera muitas vezes irritante em um momento leve. Imagine estar preso no trânsito, mas em vez de estresse, você se sente animado. Essa característica encantadora não só cria uma atmosfera mais agradável nas estradas, mas também simboliza o espírito amigável da cultura islandesa. Quem diria que um semáforo poderia mudar tanto a situação? Incrível, mas é verdade. Os engarrafamentos atormentam a China. Essas estradas congestionadas podem ser tão estressantes que as empresas criaram soluções criativas para ajudar os motoristas a sair do caos. Um dos serviços populares envolve 2 pessoas corajosas em uma moto, que atravessam o tráfego denso. Enquanto um fica com o carro, o outro rapidamente abre caminho na moto, usando um trajeto curto para evitar longas esperas. Essa ideia inteligente permite que motoristas cansados evitem horas de frustração por cerca de $60. Imagine poder pagar uma quantia pequena para recuperar seu tempo. Muitos acham que vale a pena. Na próxima vez que você ficar preso atrás de um carro que se move lentamente, lembre-se de que, em meio a todo esse trânsito, serviços inovadores tornam a vida um pouco mais fácil para os motoristas na China. O que você acha da ideia de experimentar esse serviço para evitar engarrafamentos? Você sabia que o 428 Cobra Jet surgiu por acaso?
No final da década de 1960, engenheiros da Ford começaram a desenvolver um motor V8 padrão de 390 polegadas cúbicas para sua impressionante linha de muscle cars. No entanto, um erro inesperado na produção mudou tudo, resultando na criação do 428 Cobra Jet, um motor potente que entrou para a história da indústria automobilística. Esse motor robusto tinha mais potência e torque, permitindo que os carros com ele dominassem as pistas de drag racing em toda a América. Os entusiastas logo reconheceram o 428 Cobra Jet como uma verdadeira revolução, tornando-se um motor muito procurado por sua velocidade e desempenho. É surpreendente que algo que começou como um erro não planejado se transformou em um dos motores mais icônicos da Ford, provando que às vezes acidentes podem levar à grandeza. O legado do 428 Cobra Jet continua a inspirar amantes de carros e colecionadores até hoje. Muitos não sabem, mas alguns têm fabela, um osso extra no joelho. Esse pequeno osso, parecido com uma pedrinha, fica atrás da patela e faz parte das incríveis variações do corpo humano. Embora nem todos tenham fabela, estudos mostram que cerca de 20% das pessoas a possuem, especialmente entre certos grupos étnicos. Esse osso pode afetar o funcionamento dos nossos joelhos, às vezes oferecendo suporte extra aos ligamentos que estabilizam a articulação. Curiosamente, a fabela é considerada uma estrutura rudimentar, o que significa que ela pode ter desempenhado um papel mais importante para nossos ancestrais. Alguns pesquisadores acreditam que ela ajudava na locomoção, especialmente ao correr ou pular. Com o desenvolvimento da sociedade, a função da fabela parece estar diminuindo, mas sua presença ainda nos lembra da complexidade da anatomia humana. Você sabia que, se você tem fabela, ela pode aparecer em radiografias? Prepare-se para se surpreender com o mistério do dinheiro do Monopoly. Você sabia que em um ano é impresso mais dinheiro do Monopoly do que toda a moeda real do mundo? É verdade. As notas coloridas desse jogo de tabuleiro favorito superam em muito a quantidade de dinheiro que as pessoas usam no dia a dia. Esse fato fascinante nos faz refletir sobre o que realmente é o dinheiro. No jogo, os jogadores usam essas notas falsas para comprar propriedades e construir impérios sem sair da mesa, criando um mundo onde a riqueza é apenas uma ideia divertida. Mas quando olhamos para além do jogo, a moeda real representa valor e trabalho, moldando economias e vidas. Então, por que parece que há tanto dinheiro do Monopoly? Isso levanta a questão de como percebemos a riqueza, o jogo e o significado do sucesso. Não é interessante como um jogo simples pode nos fazer pensar sobre ideias tão grandes? Você sabia que os lagartos chifrudos podem espirrar sangue? Essa habilidade incrível é um mecanismo de defesa único dessas répteis interessantes que vivem no sul dos Estados Unidos. Quando se deparam com predadores como aves ou cobras, os lagartos chifrudos conseguem expelir um jato de sangue de seus olhos, alcançando até 3 pés de distância. Essa tática incomum ajuda a assustar os atacantes e distraí-los o suficiente para que o lagarto consiga escapar. Imagine a surpresa de um predador faminto quando um jato de sangue aparece de repente. Esse sangue é rico em substâncias químicas de gosto desagradável, o que oferece uma proteção extra ao lagarto. Além dessa habilidade estranha, os lagartos chifrudos também usam camuflagem para se misturar ao ambiente, tornando-se difíceis de serem detectados. Com adaptações tão notáveis, esses répteis únicos realmente sabem como sobreviver na natureza. Acredite ou não, Iezo Rabana transforma a arte em gesso. Este canal fascinante no YouTube é dedicado às sutilezas do trabalho em gesso, mostrando técnicas incríveis que dão vida a paredes e tetos sem graça. Os espectadores podem admirar a arte em relevo, onde padrões e designs parecem saltar da superfície, criando um efeito tridimensional impressionante. O criador também explora a arte da decoração com gesso adesivo, permitindo criar designs bonitos e únicos que são fáceis de aplicar e remover. Cada aula está cheia de dicas práticas, tornando essas técnicas acessíveis a todos que desejam experimentá-las em casa. Com instruções passo a passo, Iezo Rabana inspira tanto mestres experientes quanto curiosos novatos a liberar sua criatividade com gesso. Por que se contentar com superfícies sem graça, se elas podem ser embelezadas com arte? Quer dar uma nova cara à sua sala de estar ou aprender uma nova habilidade? Assistir a esses vídeos pode acender sua imaginação. Então, pegue suas ferramentas e prepare-se para criar algo lindo em gesso. Você pode se surpreender.
Cemitérios e sepultamentos não são a mesma coisa. Muitas pessoas usam esses termos como sinônimos, mas eles têm significados diferentes. O cemitério geralmente fica perto de uma igreja e serve como local de sepultamento para os fiéis. Normalmente é menor e mais íntimo, abrigando os restos de moradores locais. Já o sepultamento é frequentemente uma área maior e independente, que pode não estar ligada a nenhuma organização religiosa. Esses espaços surgiram com o crescimento da população, permitindo que as cidades realizassem muito mais sepultamentos do que pequenos cemitérios poderiam comportar. Com o tempo, os cemitérios evoluíram, incluindo monumentos elaborados, jardins tranquilos e até locais para serviços memoriais, tornando-se não apenas lugares de descanso, mas também áreas de reflexão. Então, da próxima vez que você ver um cemitério ou um sepultamento, pense na história e no significado de cada um deles. O que realmente define o sistema de calendário da Coreia do Norte? O país utiliza um sistema de calendário único, que inclui tanto as datas gregorianas que conhecemos, quanto um calendário completamente diferente, o calendário Juche. O calendário Juche começa em 1912, ano do nascimento de Kim Il-sung, tornando a Coreia do Norte o único país que oficialmente baseia seu calendário na vida de um líder. Isso significa que, enquanto muitas pessoas ao redor do mundo comemoram o Ano Novo em 1º de janeiro, os norte-coreanos se referem ao ano atual em termos de Juche, o que pode ser bastante confuso. O uso do calendário Juche simboliza a identidade nacional do país e destaca a importância de seu fundador na formação da história e cultura da Coreia do Norte. É surpreendente pensar em como um calendário pode refletir os valores de uma nação e a influência de uma única pessoa, não é? Prepare-se para se surpreender com o lugar engraçado. Esse termo curioso se refere ao nervo ulnar, que passa pela parte interna do seu cotovelo. Quando você bate nesse nervo, muitas vezes, ao se chocar com algo duro, sente uma sensação de formigamento ou dor que pode parecer engraçada. É um lembrete vívido de como nossos nervos são sensíveis. O nervo ulnar é responsável pelas sensações no dedo anelar, e no mínimo então, quando ele é atingido, envia sinais mistos para o cérebro. Embora não seja um osso, esse apelido pegou, adicionando um toque de humor à situação. É incrível como algo simples pode nos fazer rir enquanto esfregamos os cotovelos. Na próxima vez que você bater o cotovelo e sentir aquele formigamento familiar, saberá que é seu lugar engraçado se manifestando. Então, da próxima vez que ouvir alguém chamando assim, lembre-se da ciência por trás desse humor. Você consegue imaginar que os ursos polares podem suspender a gravidez? Esses animais incríveis têm uma habilidade única chamada diapausa, que permite que eles atrasem a implantação dos embriões. Essa adaptação é importante para que seus filhotes nasçam no melhor momento para a sobrevivência. Os ursos polares acasalam na primavera, mas em vez de implantar o embrião imediatamente, eles adiam isso até o outono. Esse planejamento inteligente significa que, quando os filhotes finalmente nascem no inverno, eles estão seguros e aquecidos em seu abrigo. Assim, as mães podem alimentar seus filhotes quando as condições climáticas ainda são favoráveis, permitindo que os filhotes cresçam fortes e saudáveis. Ao sincronizar o tempo de suas gravidezes com as condições do ambiente, os ursos polares mostram um exemplo surpreendente da capacidade da natureza de se adaptar. É incrível pensar em como essa estratégia reprodutiva em comum aumenta as chances de sobrevivência da próxima geração. Você vai se surpreender ao descobrir sobre as joias antigas. Arqueólogos recentemente encontraram contas de conchas no Marrocos, que têm cerca de 150 mil anos, tornando-as as joias conhecidas mais antigas da história. Essas belas contas provavelmente tinham um significado mais profundo do que apenas enfeitar. Elas podem ter simbolizado status ou identidade entre os primeiros humanos. Imagine como eram criadas obras de arte com materiais naturais muito antes da história escrita. Essa descoberta incrível mostra que nossos ancestrais valorizavam a arte e a simbologia, refletindo suas relações sociais e individualidade. Isso prova que as pessoas sempre foram criativas, buscando se expressar de várias maneiras. Desde essas contas antigas até as joias modernas, o desejo de mostrar individualidade e contar histórias pessoais através das joias sempre fez parte da experiência humana. Quais outros tesouros escondidos do nosso passado estão esperando para serem descobertos? Incrível, mas é verdade. Os doces foram criados por dentistas. William Morrison, um dentista de Nashville, Tennessee,
se tornou um gênio ao criar o doce amado por todos, a algodão doce. Em 1897, Morrison se juntou ao confeiteiro John C. Wharton para criar essa deliciosa versão dos tradicionais sobremesas. Eles usaram eletricidade para aquecer e derreter o açúcar, girando-o em alta velocidade para formar fios finos que esfriavam e se transformavam em nuvens de doce. A invenção deles fez sua estreia na Exposição Mundial de 1904, em St. Louis, onde rapidamente se tornou popular. As pessoas ficaram encantadas com a textura leve e o sabor doce. Esse doce nostálgico de carnaval, que frequentemente encontramos em feiras e parques de diversões, não só satisfaz a vontade de comer algo doce, mas também tem uma história fascinante que o liga a um dentista. Não é incrível que algo tão gostoso venha de uma profissão geralmente associada aos cuidados com nossos dentes? Você pode se surpreender ao descobrir sobre as doenças priônicas. Essas doenças misteriosas são causadas por proteínas mal dobradas, que podem causar sérios danos ao cérebro e, infelizmente, não têm tratamento. Doenças priônicas, como a doença de Creutzfeldt-Jakob, são muito resistentes aos métodos tradicionais de desinfecção. Isso significa que, mesmo após a morte de um animal infectado, os prions podem permanecer no ambiente por muitos anos, escondidos no solo e em outros materiais. Produtos de limpeza comuns não funcionam. Para eliminar essas proteínas resistentes de forma segura, é necessário usar uma solução de 10% de água sanitária e limpar a superfície cuidadosamente por vários minutos. Isso torna as doenças priônicas não apenas um problema para as pessoas infectadas, mas também um desafio para os agricultores e todos que trabalham com animais. Sua resistência levanta questões sobre como gerenciamos áreas contaminadas, como prevenir a disseminação dessas proteínas perigosas. É um problema complexo que continua a desafiar cientistas e especialistas em saúde pública. Um fato interessante sobre a embriaguez. Muitas pessoas acham que, quando perdem a consciência por causa do álcool, simplesmente esquecem o que aconteceu. No entanto, pesquisas mostram que nesses momentos não são os eventos que são esquecidos, mas sim que o cérebro não consegue registrar as memórias corretamente. Isso acontece porque o álcool afeta fortemente o hipocampo, a parte do cérebro responsável pela formação de novas memórias. Quando alguém está inconsciente, pode até se comunicar ou realizar tarefas, mas seu cérebro não consegue guardar essas experiências como memórias de longo prazo. Isso pode causar confusão e arrependimento ao voltarem à sobriedade, pois podem não lembrar de momentos importantes ou decisões tomadas durante a bebedeira. Compreender esse mecanismo destaca os sérios riscos associados ao consumo excessivo de álcool. Portanto, da próxima vez que você ouvir sobre alguém que perdeu a consciência, lembre-se, não é apenas esquecimento, é um problema sério na função cerebral. Você sabia que as bananas são o produto mais vendido no Walmart? Essa fruta querida é popular não só pelo sabor, mas também pela acessibilidade, benefícios e praticidade. Todos os dias, consumidores em todo o país escolhem bananas, tornando-as um item essencial nas lojas. Com sua casca amarela brilhante e facilidade de descascar, as bananas são um lanche rápido e rico em nutrientes como potássio e vitamina C. O Walmart vende milhões de bananas toda semana, garantindo que esse produto esteja disponível para famílias que buscam uma alimentação saudável. A versatilidade das bananas as torna perfeitas para café da manhã, almoço ou até sobremesas em smoothies e assados. Não é surpresa que elas esgotem rapidamente. Com o aumento de pessoas preocupadas com a saúde, as bananas continuam populares, mostrando que às vezes os produtos mais simples podem ser os mais amados. Você adicionou bananas à sua lista de compras esta semana? Acredite ou não, a beterraba é uma verdadeira tendência histórica. Ao longo dos séculos, esse vegetal vibrante teve várias funções, especialmente como corante natural. O incrível pigmento vermelho da beterraba, conhecido como betalaína, foi usado para colorir tudo, desde tecidos até cosméticos, trazendo cores vivas muito antes dos corantes artificiais. No século XIX, os vinicultores até usavam beterraba para melhorar a cor de seus vinhos, mostrando sua versatilidade. Mas a beterraba não é apenas aparência, ela também está se tornando popular no mundo dos esportes. Devido ao seu alto teor de nitratos, a beterraba pode melhorar a circulação sanguínea e a entrega de oxigênio aos músculos, ajudando os atletas a terem um desempenho melhor nas competições. Essa melhoria natural fez da beterraba a favorita de corredores, ciclistas e amantes do fitness, que a consomem antes de eventos importantes.
Seja admirando um tecido colorido ou saboreando um smoothie vibrante, é difícil ignorar a rica história e os benefícios da beterraba. Você já parou para pensar como esse humilde tubérculo pode tornar seu dia mais colorido? Você pode se surpreender. A primeira revista de moda, publicada na Alemanha em 1586, ela marcou o início do jornalismo de moda como conhecemos hoje. Conhecida como Die Allestande, essa revista inovadora mostrava as últimas tendências em roupas e estilo de vida, atingindo um público sedento por inspiração. Imagine um tempo em que a ideia de uma revista de moda era desconhecida. Essa abordagem inovadora não apenas destacava estilos de roupas, mas também influenciava normas sociais de beleza e autoexpressão. Ao longo dos séculos, as revistas de moda evoluíram, levando ao surgimento de publicações icônicas como Vogue e Harper's Bazaar, que mudaram nossa percepção sobre moda. Essas revistas ofereceram a inúmeros designers e modelos uma plataforma para se expressar, revolucionando a indústria da moda. Então, da próxima vez que você folhear uma revista de moda, lembre-se de suas raízes fascinantes que remontam a 1586. Você não vai acreditar no que está ligado à fonte sagrada. Localizada nas colinas pitorescas de Malvern, a fonte sagrada é considerada o mais antigo local de engarrafamento de água do mundo. Esta antiga fonte atrai visitantes há séculos por causa de sua água mineral pura e refrescante. Foi aqui que a água de Malvern começou a ser engarrafada em grande escala, marcando um momento importante na história da água mineral. Hoje, no mesmo local, funciona uma fábrica moderna, que combina a história com processos contemporâneos para levar esse tesouro natural até sua mesa. A água da fonte sagrada é conhecida por seu sabor único e propriedades benéficas, atraindo pessoas de todos os lugares para experimentar sua frescura. Portanto, seja você um caminhante pelas colinas ou apenas desfrutando de uma garrafa de água de Malvern, você está participando de uma tradição profundamente enraizada na história. Não é incrível como a natureza e a inovação se encontram aqui? E se eu disser que as jiboias têm um nome perfeito? Essa espécie incrível de serpentes recebeu seu nome comum do científico, Boa constrictor, o que é bastante raro no mundo animal. Quando você diz jiboia, está repetindo a mesma coisa com palavras diferentes. Jiboia vem de uma palavra que significa engolir, refletindo como essas serpentes capturam e consomem suas presas. Elas não são venenosas e matam suas vítimas apertando até que não consigam mais respirar. Essas impressionantes répteis habitam as florestas tropicais da América do Sul e podem crescer mais de 4 metros de comprimento. Sua pele, adornada com belos padrões, ajuda a se camuflar enquanto esperam pacientemente por sua comida. Então, da próxima vez que você ouvir jiboia, lembre-se de que esse nome conta tudo o que você precisa saber sobre essa criatura incrível. Você sabia que os pelicanos pescam com o bico? Essas aves incríveis têm uma maneira única de pegar comida, que as diferencia de outros animais. Quando um pelicano mergulha na água, seu enorme bico se abre amplamente, formando um saco que funciona como uma rede. Isso permite que o pelicano capture peixes de forma eficaz. Ao emergir, o pelicano pode esvaziar a água do bico, mantendo o peixe dentro. Essa técnica é não apenas impressionante, mas também essencial para a sobrevivência na natureza, pois permite pegar vários peixes em um único mergulho. Os pelicanos frequentemente trabalham em equipe, mergulhando juntos para encurralar os peixes em cardumes mais densos, facilitando a captura do jantar. Desde as praias de areia até lagos e rios, essas magníficas aves mostram uma incrível capacidade de se adaptar ao ambiente. Quem não ficaria surpreso com essa astuta maneira de pescar? A verdade é que o México produz a maior quantidade de cerveja. A maior cervejaria do mundo, pertencente ao Grupo Modelo, está localizada em Zacatecas, no México. Esta enorme fábrica produz impressionantes 24 milhões de hectolitros de cerveja a cada ano, dos quais 30% vai para fãs sedentos ao redor do mundo. Imagine a escala dessa operação. Com 14 linhas de produção, ela engarrafa entre 18 e 19 milhões de garrafas diariamente. Isso é suficiente para saciar a sede de milhões. Mas essa cervejaria faz mais do que apenas agradar os amantes de cerveja. Ela também desempenha um papel importante na economia local, criando cerca de 3 mil empregos diretos e indiretos. Os trabalhadores ajudam a transformar cevada e lúpulo em bebidas refrescantes que são apreciadas em todo lugar. Portanto, na próxima vez que você levantar um copo, pense na enorme rede de pessoas e processos por trás da sua bebida favorita.
Acredite ou não, mas alienígenas podem ter deixado artefatos na Terra. A teoria dos artefatos alienígenas sugere que restos de tecnologia extraterrestre podem estar escondidos ao nosso redor. Essa ideia fascinante propõe que seres de outros planetas podem ter visitado nosso mundo e deixado provas de sua existência. Entusiastas apontam para estranhos objetos metálicos encontrados em locais remotos e estruturas subaquáticas misteriosas, que alguns acreditam serem restos de naves espaciais ou tecnologias alienígenas. Essas afirmações despertam curiosidade e debate, levando cientistas e pesquisadores a investigar essas anomalias. Embora muitas dessas descobertas possam ser explicadas por fenômenos naturais ou atividades humanas, a tentação de encontrar um pedaço da história alienígena é difícil de ignorar. Enquanto continuamos a explorar nosso planeta e além, quem sabe o que podemos descobrir? Talvez não estejamos sozinhos no universo, afinal. Você sabia que a Maria tifoide nunca apresentou sintomas? Esta é a história de Mary Mallon, uma cozinheira irlandesa que, sem saber, carregava as bactérias da febre tifoide. No início dos anos 1900, ela trabalhou em várias casas em Nova York, e sua culinária resultou em mais de 50 casos confirmados de febre tifoide. Apesar de estar completamente saudável, Mary era contagiosa e transmitia a doença através de sua comida. As autoridades de saúde começaram a se preocupar quando os surtos foram associados a ela, o que as levou a agir. Em 1907, ela se tornou uma das primeiras portadoras assintomáticas a serem isoladas por segurança da sociedade. Essa quarentena forçada durou quase 3 décadas, durante as quais Mary lutou contra o que considerava ser uma pessoa perigosa. Sua história levanta questões importantes sobre a ética da saúde pública. Devemos isolar uma pessoa se ela representa um risco, mesmo sem perceber? Vamos revelar a verdade sobre o balé cultural. Essa forma emocionante de dança combina técnicas tradicionais de balé com elementos culturais regionais, criando uma apresentação vibrante que expressa emoções e o legado de diferentes comunidades. O balé tradicional pode parecer rígido e formal, mas ao ser enriquecido com estilos de dança locais, se transforma em algo dinâmico e expressivo. Por exemplo, imagine movimentos graciosos de balé misturados com passos rítmicos de danças folclóricas ou narrativas de apresentações culturais. Essa fusão não apenas entretém, ela serve como uma expressão viva da identidade, conectando artistas e espectadores às suas raízes culturais. Cada apresentação convida o público a apreciar a beleza de diversas tradições, tornando o balé cultural uma celebração da diversidade. A cada salto e giro, os dançarinos não apenas mostram suas habilidades, mas também compartilham histórias e emoções que definem seu legado. Não é incrível como a dança pode unir culturas? Você sabia que a Groenlândia tem uma identidade única? Esta ilha é uma região autônoma do Reino da Dinamarca, mas está situada em 2 continentes, América do Norte e Europa. Essa interessante situação geográfica se deve ao fato de que a Groenlândia pertence geologicamente à placa tectônica da América do Norte. Essa dualidade criou um rico patrimônio cultural, que reflete tanto as influências dinamarquesas quanto as tradições dos inuits nativos. Sendo a maior ilha do mundo, a Groenlândia é famosa por suas paisagens deslumbrantes, desde vastas geleiras até majestosos fiordes. Sua complexa identidade desperta interesse sobre como as pessoas vivem, equilibrando os desafios modernos com a preservação de sua cultura e história únicas. Os visitantes frequentemente se encantam com as comunidades vibrantes, a natureza impressionante e a hospitalidade dos groenlandeses. Portanto, seja explorando a tundra gelada ou aprendendo sobre as tradições, a Groenlândia oferece uma fascinante combinação de culturas e vistas deslumbrantes. Descubra a incrível beleza da Cachoeira Ditchin. Esta magnífica cachoeira, localizada na fronteira entre a China e o Vietnã, impressiona os visitantes com sua largura e suas cascatas em vários níveis. Estendendo-se por 2 países, a Cachoeira Ditchin se destaca como uma das raras cachoeiras duplas transfronteiriças, o que a torna ainda mais atraente. De cada lado, há vistas únicas que permitem aos viajantes apreciar o majestoso fluxo de água caindo sobre as pedras, cercadas por vegetação exuberante. O som da água rugindo, combinado com a natureza vibrante, cria uma atmosfera inesquecível que atrai amantes da natureza e fotógrafos.
Não importa se você explora o lado chinês ou faz uma trilha no Vietnã, essa aventura revela a grandiosidade da natureza. Os aventureiros também vão adorar as trilhas próximas para caminhadas que levam a mirantes deslumbrantes. Ao se deparar com essa maravilha natural, você não pode deixar de sentir admiração e gratidão pela beleza da terra. Você já viu uma cachoeira que flui entre dois países? Difícil de acreditar, mas a Noruega nomeou um pinguim cavaleiro. Em 2016, um adorável pinguim chamado Nils Olav recebeu uma honraria real, o título de Cavaleiro do Rei da Noruega. Esta cerimônia única aconteceu no Zoológico de Edimburgo, na Escócia, onde Nils Olav vive. O evento celebrou a longa amizade entre a Noruega e a Escócia, especialmente a conexão com a Guarda Real, que visita regularmente o zoológico. Nils Olav não é apenas um pinguim. Ele é o mascote da Guarda Real e se tornou um favorito desde sua chegada nos anos 70. O título de cavaleiro serve como um lembrete divertido das tradições incomuns nas cortes reais. Além disso, ele aumenta a conscientização sobre a importância da conservação da vida selvagem. Ao reconhecer o pinguim dessa forma, a honraria trouxe sorrisos a muitos rostos e mostrou o lado leve da monarquia. Talvez esta seja a tradição real mais encantadora de todas. Você não vai acreditar que isso é sobre Fran Capus. Fran detém o recorde mundial de pronúncia mais rápida entre mulheres, o que destaca seu talento excepcional. Você consegue imaginar como ela pronuncia 603 palavras em apenas 54,2 segundos? Essa é uma velocidade incrível, 11 palavras por segundo. Essa conquista não é apenas sobre velocidade, ela exige clareza perfeita e excelente controle vocal. Embora possa parecer inacreditável, Fran dominou a arte da pronúncia rápida após anos de prática e dedicação. Ela frequentemente impressiona o público com sua capacidade de transmitir ideias complexas rapidamente, tornando-se uma palestrante e comunicadora muito requisitada. Mas além dos recordes, Fran inspira muitos oradores iniciantes que sonham em aprimorar suas habilidades, o que torna suas técnicas tão eficazes. A combinação de um ritmo envolvente, respiração estratégica e um enorme entusiasmo. Se você tiver a oportunidade de ouvi-la, prepare-se para ficar impressionado com sua apresentação relâmpago. Acredite ou não, óleos vegetais não contêm colesterol, e isso não é por acaso. Muitas pessoas pensam que a frase "sem colesterol" nas garrafas de óleo vegetal significa uma escolha mais saudável, mas isso é, na verdade, uma estratégia de marketing. O colesterol é uma substância que só existe em gorduras animais e não está presente nos óleos vegetais puros. Isso significa que todos esses óleos, como o de oliva, canola e girassol, naturalmente não contêm colesterol. Os profissionais de marketing sabem que os consumidores estão cada vez mais preocupados com a saúde e buscam produtos que pareçam melhores para o coração. Como resultado, eles destacam essa característica nos rótulos para chamar a atenção. No entanto, a verdade é que se você usar óleos vegetais puros, não precisa se preocupar com o colesterol, pois ele simplesmente não está na composição. Então, embora a afirmação seja verdadeira, ela pode ser um pouco enganosa. Por que não focar nos benefícios gerais desses óleos? A estringa do coração, ou serapegia, conquista o coração dos amantes de plantas em todo lugar. Essa planta de interior encantadora é originária da África do Sul e é famosa por suas lindas folhas em forma de coração que pendem elegantemente em longas e finas cadeias. Cuidar dela é muito fácil, o que a torna uma favorita tanto para iniciantes quanto para jardineiros experientes. Ela cresce bem em luz indireta, então você não precisa se preocupar em encontrar um lugar ensolarado. Ela adora um espaço bem iluminado, mas sem luz solar direta. O melhor é que não precisa de regas frequentes. Basta esperar até que o solo esteja seco antes de regá-la. À medida que cresce, suas folhas pendentes podem criar uma linda decoração visual, perfeita para adicionar um toque de verde a qualquer ambiente. Quem não gostaria de ter uma planta tão fofa e de fácil cuidado em casa? O que realmente faz os tubarões entrarem em estado de imobilidade? Quando um tubarão é virado de costas, acontece algo surpreendente. Ele entra em um estado temporário de paralisia, conhecido como imobilidade tônica. Esse fenômeno incrível faz com que os tubarões fiquem completamente parados e tranquilos, quase como se estivessem em um sono profundo. Os cientistas acreditam que a imobilidade tônica é um mecanismo de defesa contra predadores.
permitindo que essas criaturas impressionantes evitem ameaças ou até mesmo possibilitem que pesquisadores interajam com segurança durante os estudos. Nesse estado, o ritmo cardíaco do tubarão pode diminuir significativamente, ajudando a economizar energia. Isso não é apenas um truque interessante. Entender esse processo pode ajudar os biólogos marinhos a aprender mais sobre o comportamento dos tubarões e apoiar os esforços de conservação. Imagine como é importante para os cientistas interagir com segurança com criaturas poderosas, como tubarões brancos ou tubarões martelo. Estudando a imobilidade tônica, os pesquisadores podem obter insights sobre como proteger essas espécies importantes, garantindo sua sobrevivência em nossos oceanos. Quais outros comportamentos surpreendentes os tubarões demonstram debaixo d'água? Você sabia que a prolactina fortalece o vínculo parental? Esse hormônio incrível, conhecido principalmente por seu papel na lactação, na verdade, influencia muito mais do que muitos pensam. A prolactina não só ajuda as novas mães a produzirem leite, mas também promove a conexão emocional entre pais e filhos. Quando a mãe ou o pai interagem com o bebê, segurando, abraçando ou apenas olhando para ele, o nível de prolactina no sangue pode aumentar, gerando sentimentos de amor e apego. Esse vínculo é muito importante para o desenvolvimento da criança, pois favorece comportamentos cuidadosos e cria um ambiente estável. Então, da próxima vez que você ver um pai ou uma mãe cuidando carinhosamente de seu filho, lembre-se de que a prolactina está trabalhando silenciosamente nos bastidores, fortalecendo essa conexão inquebrável. Não é incrível como a biologia molda nossos relacionamentos? Você sabia que as montanhas russas combatem vícios? Na década de 1880, um homem chamado Lamarcus Adna Thompson percebeu a crescente necessidade de entretenimento saudável. Tentando oferecer uma distração divertida, ele projetou as primeiras montanhas russas dos Estados Unidos, conhecidas como Switchback Railway, que foram inauguradas em Coney Island em 1884. Essa atração inovadora tinha descidas suaves e curvas emocionantes, mudando para sempre a face dos parques de diversões. Foi uma ótima solução para entreter as pessoas e afastá-las dos vícios que frequentemente afligiam a sociedade. A Switchback Railway ofereceu às famílias uma maneira segura de desfrutar de atrações emocionantes juntas, trazendo risadas e alegria. A criação de Thompson gerou um grande interesse por parques de diversões, levando a projetos mais complexos e loopings malucos. Hoje, as montanhas russas continuam a evoluir, expandindo os limites da engenharia, enquanto mantém aquele espírito original de diversão. Como as montanhas russas influenciaram sua visão sobre entretenimento? Vamos descobrir a verdade sobre os sotaques da língua de sinais. Assim como nas línguas faladas, nas línguas de sinais, também existem sotaques regionais que refletem a cultura local e gírias. Na verdade, em diferentes regiões, podem ser usados sinais ou gestos diferentes para a mesma palavra, e essas diferenças são moldadas pela história e pelas interações sociais da comunidade. Por exemplo, um gesto comum em uma cidade pode ser completamente incompreensível em outra. Essa diversidade mostra o quão vivas e dinâmicas são as línguas de sinais, mas também pode causar confusão entre pessoas de diferentes regiões. Imagine duas pessoas tentando se comunicar em língua de sinais, mas uma usa uma versão com expressões locais que a outra não entende. Isso destaca a importância de compreender e respeitar essas diferenças na comunicação. Então, da próxima vez que você se deparar com a língua de sinais, lembre-se de que não se trata apenas de gestos, é uma rica tapeçaria de cultura e comunidade por trás deles. E se eu te contar sobre o incrível gol de Fusakubo? Em uma demonstração impressionante de habilidade, Takai Fusakubo entrou para a história jogando pelo Real Madrid, realizando um truque extraordinário em campo. Durante uma partida emocionante, ele fez uma manobra impressionante que surpreendeu tanto os espectadores quanto os jogadores. Ele passou a bola entre as pernas de não um, mas 6 adversários. Esse movimento incrível é chamado de túnel ou dunk, e Fusakubo executou 4 túnels em um único momento eletrizante. Cada túnel exigia um tempo preciso e controle excepcional, enquanto ele driblava os defensores sem perder de vista o gol. Isso não apenas mostrou seu talento, mas também táticas criativas que podem mudar o rumo do jogo. Os torcedores explodiram em aplausos, e muitos consideram isso um dos momentos mais memoráveis da história do futebol. A conquista de Fusakubo destaca como o esporte pode trazer emoção e surpresas, tornando cada jogo imprevisível. Quem sabe que outros feitos incríveis estão por vir em campo?
Existem realmente gatos cafres? Esses gatos incríveis não são apenas animais de estimação comuns. Eles são grandes felinos que parecem mini tigres. Com sua pelagem vibrante e tamanhos impressionantes, os gatos cafres se destacam entre os outros. Eles são frequentemente chamados de mini-tigres devido aos seus lindos padrões listrados e corpo musculoso, podendo pesar até 14 quilos, o que os torna uma verdadeira atração. Esses gatos são encontrados principalmente em certas regiões e se tornaram populares entre os amantes de animais por seu caráter brincalhão e afetuoso. Ao contrário dos gatos domésticos comuns, os gatos cafres têm uma estrutura mais robusta, o que indica sua ancestralidade selvagem. Suas personalidades enérgicas os fazem estar sempre em movimento, e eles prosperam em ambientes onde podem escalar e explorar. Apesar de sua atratividade, ter um gato cafre envolve responsabilidades devido às suas necessidades de espaço e estimulação. Você já viu um gato que se parece com um pequeno tigre? Se não, você deve conhecer o mundo dos gatos cafres. Você pode acreditar que Coyote Peterson se mordeu de propósito? Esse corajoso youtuber é famoso por suas aventuras selvagens. Ele ultrapassa limites e aceita a natureza como poucos se atreveriam. Um de seus momentos mais impressionantes aconteceu quando ele se deixou picar por uma vespa assassina, conhecida por ter uma das picadas mais dolorosas entre os insetos do mundo. Coyote, com seu entusiasmo característico, queria compartilhar essa experiência e contar aos espectadores sobre essas criaturas fascinantes. Sua disposição para correr esses riscos ajuda a aumentar a conscientização sobre a natureza e a importância de compreendê-la. Coyote envolve seu público explicando a ciência por trás da picada e o papel do inseto no ecossistema, mantendo sempre o bom humor. Seu conteúdo inesquecível não só entretém, mas também informa, tornando-o um favorito tanto entre os jovens quanto entre os adultos. Quais novas aventuras o aguardam? É verdade que a Baía da Finlândia se transforma em neve? Este incrível corpo d'água, localizado na região do Mar Báltico, passa por uma transformação impressionante no inverno. Com a queda da temperatura, a Baía da Finlândia congela, criando uma linda camada de neve brilhante. Durante esses meses, a paisagem se assemelha a um mar de neve sem fim, e os visitantes corajosos podem realmente caminhar sobre ele. Imagine passear por aquilo que normalmente é uma via aquática movimentada, agora transformada em um tranquilo conto de inverno. Esse fenômeno único atrai tanto os moradores quanto os turistas, oferecendo uma rara oportunidade para atividades como pesca no gelo e passeios de snowmobile. A paisagem deslumbrante, com seu encanto gelado, reflete a beleza dos ciclos naturais e mostra como a mudança das estações pode criar experiências extraordinárias. Quem não gostaria de explorar este mágico mar de neve? E se eu disser que 9 é um número mágico na matemática? Essa característica é incrível. Mostra que quando você multiplica qualquer número por 9 e depois soma os dígitos do resultado, o total sempre será 9. Por exemplo, vamos pegar o número 3. Multiplicando por 9, obtemos 27. Se somarmos os dígitos de 27, 2 plus 7, teremos 9. O mesmo acontece com 5. 5 multiplicado por 9 dá 45. E se somarmos 4 plus 5, também teremos 9. Essa regra vale para qualquer número que você comece, e é um ótimo truque para surpreender os amigos. Mas por que isso acontece? O fato é que 9 tem propriedades únicas em nosso sistema numérico, especialmente no sistema decimal. Então, da próxima vez que você multiplicar, não se esqueça de prestar atenção na magia do 9 nos seus resultados. Acredite ou não, os flamingos têm segredos incríveis sobre suas pernas. Essas aves impressionantes são conhecidas por sua elegância ao ficar em uma perna só, o que muitas vezes confunde as pessoas. À primeira vista, pode parecer que eles dobram os joelhos para descansar, mas isso é uma ilusão óptica fascinante. Na verdade, os joelhos deles estão escondidos sob as penas fofas, criando a impressão de que estão dobrando as pernas nos joelhos. Na realidade, os flamingos dobram as pernas nos tornozelos. Essa anatomia única os ajuda a manter o equilíbrio e a estabilidade enquanto ficam em pé por longos períodos, o que é importante para seus hábitos alimentares. É comum ver flamingos caminhando em águas rasas em busca de comida, e a habilidade de ficar em uma perna só os ajuda a economizar energia. Sua cor rosa vibrante é resultado dos pigmentos carotenoides presentes na dieta, como camarões e algas, o que os torna ainda mais atraentes. Quem diria que poderíamos aprender tanto sobre as pernas dos flamingos?
Acredite ou não, Bill Burman perdeu sua chance. Em 1950, esse talentoso atleta enfrentou uma situação difícil ao não conseguir participar de um importante evento esportivo. Sua história destaca os desafios que os atletas daquela época enfrentavam, mostrando um mundo onde as oportunidades limitadas impediam muitos de mostrar suas habilidades. Naquela época, o esporte não era tão inclusivo, e barreiras como falta de financiamento, instalações de treinamento e apoio muitas vezes impediam os atletas de alcançar seu potencial. A experiência de Burman nos lembra o quanto o esporte evoluiu desde então. Hoje, os atletas têm acesso mais amplo a competições, recursos melhores e uma infraestrutura de apoio. Organizações se esforçam para criar oportunidades para o desenvolvimento de talentos e diversidade no esporte. Essa evolução inspira jovens atletas a seguir seus sonhos sem as limitações enfrentadas por seus antecessores. É inspirador pensar em como o legado de Burman ajudou a moldar um mundo esportivo mais inclusivo hoje. Você sabia que no Texas existe uma regra estranha sobre beber? De acordo com a lei do Texas, é na verdade ilegal tomar mais de 3 goles de cerveja em pé. Essa regra incomum visa promover o consumo responsável de álcool e encorajar as pessoas a apreciar as bebidas, em vez de se apressar. Imagine, você está em uma festa animada, ao ar livre, ou em um churrasco, e enquanto conversa com amigos, percebe que precisa encontrar um lugar se quiser desfrutar do seu próximo drink gelado. Essa lei incentiva as pessoas a fazer uma pausa e aproveitar as bebidas sentadas, criando uma atmosfera mais relaxante. Embora essa regra possa parecer estranha ou até engraçada, ela surgiu dos esforços do Estado para combater o consumo excessivo de álcool e aumentar a segurança pública. Então, da próxima vez que você estiver no Texas, não se esqueça de sentar-se ao desfrutar do seu quarto gole. Sua cerveja e sua segurança vão agradecer. Vamos revelar a verdade sobre o consumo de água na moda. A indústria da moda não é apenas sobre cores vibrantes e designs estilosos. Ela é um dos maiores consumidores de água, especialmente na produção de algodão. Para produzir apenas 1 quilo de algodão, pode ser necessário um enorme volume de água, milhares de litros. Essa demanda colossal por água pressiona nossos preciosos recursos hídricos, especialmente em regiões onde a água já é escassa. E não para por aí. O processo de tingimento de tecidos agrava a situação. Muitos corantes e produtos químicos deixam poluentes prejudiciais, contaminando rios e lagos, afetando tanto a vida selvagem quanto as comunidades. Esses problemas destacam a urgente necessidade de repensar as práticas da indústria da moda. Desde métodos agrícolas sustentáveis até técnicas de tingimento ecológicas, existem maneiras de criar moda que não só é bonita, mas também beneficia o nosso meio ambiente. Portanto, da próxima vez que você admirar uma roupa, pense em quanta água foi usada para produzi-la. Difícil de acreditar, mas as nuvens pesam toneladas. É surpreendente pensar que uma nuvem fofinha pode pesar tanto quanto 100 elefantes. Apesar de sua aparência suave, essas nuvens têm um peso considerável. Cada nuvem cúmulo é composta por milhares de toneladas de pequenas gotículas de água ou cristais de gelo que se juntam no céu. Isso significa que elas podem conter milhões de galões de água, flutuando lá em cima, aparentemente sem peso. Quando uma nuvem se torna muito pesada e cheia, essa água acaba caindo de volta à Terra na forma de chuva, neve ou granizo, dependendo da temperatura. Então, da próxima vez que você olhar para essas nuvens fofas, flutuando lentamente, lembre-se de que não são apenas formas bonitas. São enormes reservatórios de umidade, prontos para nutrir nosso planeta. Que incrível que algo tão leve pode realmente pesar tanto. Um fato interessante sobre a velocidade das abelhas. Você sabia que esses insetos incríveis podem voar a 24 km por hora? Isso é mais rápido do que muitas crianças de bicicleta. As abelhas são conhecidas não apenas pelo seu mel doce. Elas desempenham um papel importante na polinização, ajudando as plantas a crescer e a dar frutos. Durante o voo, seus corpos pequenos e asas fortes permitem que se movam rapidamente entre as flores, coletando néctar e pólen. Essa velocidade as ajuda a escapar de predadores e a encontrar comida rapidamente para voltar em segurança à colmeia. Imagine competir com uma abelha. Você provavelmente teria que pedalar muito para não ficar para trás. Com sua velocidade impressionante e papel essencial nos ecossistemas, as abelhas realmente são pequenas maravilhas da natureza. Então, da próxima vez que você ver uma, lembre-se de que não se trata apenas do mel. É também sobre velocidade e sobrevivência. E se eu te contar sobre as máquinas de baguetes?
Essas máquinas inteligentes na França estão mudando a forma como as pessoas veem o pão. Elas estão conectadas diretamente às padarias locais e garantem que sempre haja baguetes fresquinhos e crocantes, atendendo a todos os desejos. Imagine passar por uma máquina à meia-noite e poder pegar um baguete quentinho, como se estivesse em uma padaria. Essa inovação não só torna o pão fresco mais acessível, mas também apoia os padeiros locais, oferecendo uma plataforma para mostrar seu talento. É uma maneira deliciosa de preservar a arte tradicional de assar, adaptando-se às comodidades modernas. Com o aroma de pão recém-assado, essas máquinas estão se tornando populares nas cidades francesas. Então, da próxima vez que você estiver na França, vai procurar uma dessas máquinas de baguetes para um lanche noturno? Você precisa ver essa surpresa de casamento inesquecível. Durante a cerimônia de casamento na Flórida, um paraquedista causou um verdadeiro alvoroço ao pousar inesperadamente bem no meio do corredor. Imagine, convidados vestidos elegantemente, gotas de suor brilhando ao sol, e de repente o som do vento cortando o ar anuncia a descida. O paraquedista caiu, espalhando pétalas de flores por toda parte e provocando risadas na noiva, noivo e seus convidados. Em vez de estragar o momento, esse convidado inesperado o transformou em um dos melhores do dia. Com um toque de bom humor, o casal convidou o paraquedista para se juntar a eles para o bolo após a cerimônia, criando memórias mágicas para todos os presentes. Quem diria que um casamento poderia ter tanta emoção graças a uma surpresa de paraquedas? É a prova de que, às vezes, os melhores momentos são aqueles que você nunca esperou. Você ouviu sobre o roubo de abacates no México? Em 2007, hackers escolheram uma maneira inusitada para cometer um crime, sequestrando uma carga de abacates, o que mostrou o quanto essas frutas verdes são valiosas. Esse ato ousado destacou a enorme popularidade do abacate, especialmente em brunches, como guacamole e torradas com abacate, cuja demanda cresceu rapidamente. Essas frutas nutritivas, ricas em gorduras saudáveis e cheias de sabor, se tornaram a base de muitas dietas ao redor do mundo. Mas o roubo não se tratava apenas das frutas levadas. Ele simbolizava a importância cultural do abacate nas tradições culinárias, especialmente no México. Este incidente mostra como comida, cultura e economia estão interligadas. O abacate não é apenas uma cobertura da moda. Para muitas pessoas, representa um estilo de vida que combina saúde, sabor e encontros sociais. Quando desfrutamos de um brunch com essas deliciosas frutas hoje, é difícil imaginar que, há pouco mais de 10 anos, uma carga de abacates se tornou o centro de um roubo emocionante. Como você mais gosta de comer abacate? Você já se perguntou por que há uma cratera sorridente em Marte? A cratera do rosto feliz, uma incrível formação geológica na superfície de Marte, se parece com um sorriso alegre. Fotos de sondas espaciais capturaram essa característica intrigante, que chama a atenção tanto de cientistas quanto de amantes do espaço. Acredita-se que a cratera se formou naturalmente ao longo do tempo devido a impactos e erosão, resultando em sua aparência única e alegre. Essa forma antropomórfica não só estimula nossa imaginação, mas também simboliza um convite caloroso para futuros exploradores que se dirigem ao planeta vermelho. A cratera do rosto feliz mostra como a natureza pode criar formas que lembram nossas próprias emoções e nos faz refletir sobre as histórias que Marte pode contar. À medida que as missões em Marte avançam, os cientistas aguardam ansiosamente para desvendar seus mistérios. Quem sabe se essa cratera sorridente guarda pistas sobre o passado de Marte? As possibilidades são infinitas, e quem sabe o que mais poderemos descobrir sobre nosso vizinho cósmico. Vamos revelar a verdade sobre a biografia de Kim Jong-il. A biografia oficial de Kim Jong-il, ex-líder da Coreia do Norte, está cheia de afirmações surpreendentes que causam estranhamento. Ela menciona feitos incríveis como jogar golfe com apenas 38 tacadas, o que provoca inveja em muitos golfistas profissionais. Mais impressionante ainda é a alegação de que ele poderia controlar o clima apenas com o poder da mente. Esse elemento fantástico lembra a trama de um quadrinho de super-heróis. Além disso, sua biografia afirma que ele nunca precisou usar o banheiro, o que, sem dúvida, é uma afirmação única. Tais declarações absurdas nos fazem questionar quanto disso é real e quanto é propaganda exagerada. Em um país onde a informação é rigorosamente controlada, essa biografia serve como uma ferramenta para criar uma imagem quase mítica de Kim Jong-il, buscando inspirar admiração e lealdade entre seu povo.
é uma visão fascinante da mistura entre realidade e mito nas narrativas políticas. E se eu te disser que Picasso foi o artista mais rico da história? Quando Pablo Picasso faleceu em 1973, ele teve um impacto tão grande no mundo da arte que foi considerado o artista mais rico de todos os tempos. Esse artista espanhol, escultor e cofundador do cubismo, realmente mudou nossa percepção e interpretação da arte. Sua genialidade se manifestou em uma variedade de estilos, desde os primeiros períodos azul e rosa até as formas ousadas do cubismo. No final de sua vida, as obras de Picasso eram vendidas por milhões, um feito impressionante que estabeleceu recordes que ainda são comentados hoje. Ele não era apenas um artista, era um ícone cultural, cujas obras alcançavam preços incríveis em leilões. Sua capacidade de expandir os limites da arte e evoluir constantemente fascinava colecionadores e amantes da arte. Você consegue imaginar um mundo onde tal criatividade se transforma em uma riqueza que supera nossos sonhos mais ousados? As caras aventuras de Cleópatra vão te surpreender. Lançado no início dos anos 1960, o filme Cleópatra ficou famoso por ser um dos mais caros da história, com um orçamento de cerca de 44 milhões de dólares, uma quantia enorme para a época. Esse grande investimento financeiro foi parcialmente devido aos luxuosos cenários, trajes elaborados e um elenco estrelado, incluindo Elizabeth Taylor no papel da lendária rainha. Durante as filmagens, o filme enfrentou várias dificuldades, como mudanças de diretores e um cronograma longo que se estendeu por vários anos. Apesar dos altos custos, o filme foi um sucesso comercial, conquistando o público com seus efeitos visuais grandiosos e enredo dramático. No entanto, esse orçamento luxuoso também gerou discussões sobre os riscos associados a filmes de grandes orçamentos. O investimento valeu a pena no final, ou ele estabeleceu um novo padrão para os blockbusters? Mergulhe no mundo de uma fragrância luxuosa que dura o dia todo. Imagine uma garrafa de 3 litros, feita de lindo vidro de Murano, criada não apenas para ser bonita, mas também para armazenar um aroma encantador. Esta fragrância única não é apenas um perfume. Ela promete experiências inesquecíveis, permanecendo na sua pele por impressionantes 12 horas. O vidro de Murano, conhecido por sua rica história e habilidade das ilhas venezianas, garante que cada garrafa seja uma obra de arte. Ao aplicar este perfume, você não está apenas usando um aroma, mas vivendo uma experiência luxuosa que transforma seu dia. Imagine entrar em uma sala e imediatamente chamar a atenção, enquanto a fragrância agradável envolve você e os que estão ao seu redor. Seja para um evento especial ou apenas para se sentir incrível todos os dias, esta fragrância traz elegância ao seu cotidiano. É como um feitiço mágico que ajuda você a se manter fresco e encantador o dia todo, pronto para se mimar com este aroma divino. Um fato interessante sobre a sangria. Durante séculos, essa estranha prática médica foi usada para tratar várias doenças. Os médicos acreditavam que equilibrar os fluidos do corpo, sangue, muco, bile negra e bile amarela, era a chave para uma boa saúde. Eles pensavam que, ao retirar sangue, poderiam eliminar o excesso ou fluidos nocivos, ajudando os pacientes a se recuperarem. Infelizmente, esse método muitas vezes causava mais danos do que benefícios, levando à fraqueza ou até à morte. Um dos casos mais conhecidos foi a sangria de George Washington, o primeiro presidente dos Iroquois. Depois que ele teve dor de garganta, seus médicos realizaram uma sangria, retirando quase metade de seu sangue. Infelizmente, a saúde de Washington piorou rapidamente e ele faleceu logo em seguida. Somente no século XIX, surgiram métodos de tratamento mais eficazes, encerrando essa prática arriscada. Não é incrível como as crenças médicas mudam ao longo do tempo?